Olá pessoal, vamos a mais uma aula. Hoje falaremos de View Components. É um pouquinho diferente do Partial Views, tá? Por quê? Em resumo, vamos dar um exemplo do modelo anterior. Nós temos uma página, né? Um Razor Page, no caso, index.cshtml. Ele é renderizado baseado no layout, o que a gente está criando no nosso projeto. Esse index.cshtml tem um modelo de dados definido como uma lista de restaurantes, né? Agora perceba que ao invés do Partial View, que ele renderiza um elemento desse modelo, no caso um restaurante, uma View Component ele renderiza independentemente do modelo, né? Não necessariamente o component.invoke, esse componente chamado ADS, ele utiliza alguma das informações existentes no list restaurant. Na verdade, esse ADS tem sua própria classe que define, ele é autocontido. Como a gente tem um próprio conceito de componente, é um componente, né? Basta você adicionar na sua visão. E o que nós vamos fazer agora é criar um código que permite criar o componente. Vamos lá. Para exemplificar, então, vamos ver aqui no nosso layout, né, a página padrão. Perceba que nós temos um rodapé. Nós vamos querer transformar esse rodapé em um componente, né? Quem implementa esse rodapé, um exemplo, é esse index, né? O nosso index, eu tenho uma session rodapé que tem aqui HR, todos os direitos reservados e uma mensagem. Perceba que essa mensagem existe o modelo IndexViewModel, ele está lá, né? Se você for aqui no IndexViewModel, você tem uma mensagem. Eu poderia criar um Partial View aqui dentro, mas nem todas as telas, por exemplo, Create, o contato não implementa a mensagem, né? E eu gostaria de inserir esse componente em todas as telas. E o que a gente vai fazer agora? Bem, a primeira coisa, então ao invés de renderizar a section aqui, vamos dar um component.invoke, que eu vou invocar quem? Um rodapé. O nosso componente que a gente vai criar agora é um carinha chamado rodapé. Tá? Esse rodapé, por sua vez, vai chamar aquela mensagem. A gente estava utilizando essa mensagem, né? Por enquanto, quem utiliza o rodapé é apenas o index. Eu vou até apagar. Na verdade, vou usar esse modelo aqui para criar o rodapé, né? Então não vamos apagar agora não, vamos deixar isso para mais tarde. Vamos tirar esse ViewModel, não vou precisar dele. Vamos minimizar. Agora eu vou criar um outro diretório, tá, gente? Adicionar, novo folder, View Components. View Components. E nesse View Components é como se fosse um controller, né? Só que não tem todas aquelas ações que o controller tem. Ele apenas vai servir como modelo para a minha visão. Então vou adicionar aqui uma nova classe chamada rodapé. Olha aqui, Public Class rodapé. Agora, como ele é um componente, ele tem que herdar do View Component. View Component é uma classe que está definida lá no meu ASP.NET MVC. Eu vou excluir o resto, né? Remover. Então o rodapé ele vai herdar os elementos de View Component. Bem, e agora nós vamos injetar nossas dependências, né? E qual dependência vamos adicionar? Aquele mensageiro, né? E mensageiro O iMensageiro ele está definido lá no services, tá? Então vamos lá. Aí vamos lá, this.mensageiro recebe mensageiro.
Vamos implementar esse inicial, tá? E mensageiro é do tipo mensageiro. Então acabei de injetar o mensageiro aqui no meu componente. Após adicionar, eu tenho que criar o método invoke, né? E view component result. O retorno é muito parecido com action result. Invoke. Tá aí. Vou criar o meu modelo. Reserve mensageiro ponto get mensagem. Get mensagem. Agora vou dar um return. View o modelo com padrão. Perceba que esse modelo é uma string, na verdade, né? Quando eu retornar, ele vai retornar um modelo, que é uma string. Só que quando você define um modelo, quando o modelo é uma string pura e simples, ele vai tentar renderizar uma view baseada com aquele nome, né? Acho que você já se lembra lá da aula de views. Então ele vai tentar renderizar uma view com o nome, por exemplo, da mensagem, e ele não vai achar. Esse modelo, eu quero diferenciar o nome da view com o modelo que a view está utilizando. Quando acontece isso, só precisa quando é uma string, tá, gente? Então eu vou colocar aqui, até bom ter acontecido isso. Eu vou criar aqui um default, que é a visão default, e vamos passar com uma visão o modelo. Opa, o invoke aqui com N maiúsculo, senão dá problema. Pode ser qualquer nome, vou colocar o nome default porque é o padrão, mas pode ser componente, pode ser qualquer nome que a gente vai definir, tá, gente? Feito isso, salvando, a gente vai implementar agora o componente, tá? A visão do componente. Ele, geralmente, ele está dentro do diretório shared, quer dizer, é um componente visível para todo o nosso projeto. Então, vou adicionar aqui um diretório dentro do shared chamado components, onde cada componente vai ter seu próprio diretório. Então, vamos criar um diretório aqui para o nosso add new folder. Qual o componente dentro? O rodapé, tá? E lá do rodapé eu vou criar o meu default. MVC view page. Default. Opa, desculpa, não era uma classe, tá, gente? Eu errei aqui. Botão direito do mouse, adicionar, novo item, não é uma classe, é o MVC view page. Agora sim, default. E lá no default eu coloco tudo que eu preciso. O meu modelo é uma string, né? Eu vou criar uma section onde vai estar o meu componente. E lá no meu index vou copiar aquele código, tá? E não preciso mais do section rodapé, porque toda a página vai ter um rodapé agora. Todos os direitos reservados 2016. E agora, em vez de ser o model.mensagem, seria o próprio model. O model já é uma string, tá, gente? Salvo tudo, agora vamos lá na nossa página. Dou um atualizar. Olha aqui, todos os direitos reservados, um aluno mensageiro. Vou clicar aqui em detalhes, um aluno mensageiro. Vou clicar em editar, um aluno mensageiro. Em adicionar um aluno mensageiro. Então perceba que todos estão com o rodapé. Aí, professor, não seria melhor lá no meu layout apenas criar um rodapé e deixar comum para todo mundo? O que eu quis fazer, né, é um componente que defina o rodapé, é só para mostrar que esse componente eu posso criar um componente autocontido, com modelo interno a ele mesmo, né?
e pode ser chamado a qualquer momento, mas não necessariamente poderia ser um rodapé, poderia ser uma lista, um card, uma coisa específica aí que vai compor sua visão, né? Esse componente pode ser reutilizado em qualquer lugar do seu projeto, a grande vantagem é essa, basta você dar um invoke, né? Componente invoke o nome do meu componente, ele vai achar porque está lá dentro da pasta componentes, e ele vai ter aqui o rodapé, né? Dentro do rodapé eu posso ter várias visões para aquele mesmo componente, o default e assim por diante. E para constar, né? Já terminamos aqui, vou fechar tudo. Aquele nosso home que nós criamos eu vou criar agora, acabei de criar um diretório chamado Partial Views, assim como tem um share de componentes, eu também, isso é uma dica, né? É um diretório chamado Partial Views. E todas as Partial Views, essas Partial Views eu posso utilizar pode utilizar não só no Home, mas em vários outros lugares, né? Então eu coloco aqui no Partial Views, esse Home, então agora o contato card faz parte do Partial Views, vai ser reconhecido por todo o projeto. E eu só preciso atualizar meu index para, ao invés de procurar apenas o contato card deveria estar no mesmo diretório home, agora eu coloco partial views barra contato card. Né? É só para organizar, você pode deixar do jeito que estava. Então perceba que no share eu tenho os componentes e os partial views também. Né? Tem gente que gosta de colocar o partial views dentro do próprio diretório onde ele vai ser utilizado. Mas se você quer que ele esteja disponível a todos as views que você for criar, então você coloca no shared, né? O shared é justamente para isso. Vamos atualizar a nossa página e está aí o nosso partial view sendo renderizado agora de outro lugar. Bem, pessoal, essa aí foi mais uma aula agora sobre View Components. Bem parecido com Partial Views, a diferença é que o View Component ele é autocontido e depois a gente vai ver a parte de CSS, a parte de layout da nossa página. Até mais.